Olá, você que nos escuta, esse é o Vida Intelectual, o podcast para quem acredita que uma vida bem vivida é aprender, aprender e aprender cada vez mais. Estamos aqui direto do estúdio do BRM Podcasts, esse projeto que é uma parceria da Apex Partners com Mendonça Machado Advogados. Meu nome é Gustavo Martins, sou sócio do Mendonça Machado Advogados, atuante no direito societário e em propriedade intelectual e um apaixonado aí por leitura. Estou hoje aqui gravando o meu primeiro episódio com o novo co-host, Gabriel Tebaldi. Maravilha, obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo aí pela participação, acompanhando com a gente. E vamos discutir ideias e mais ideias, né? Eu já estive aí na rede algumas vezes, né? Sou professor de formação, História, Filosofia, Sociologia, e vamos discutir um pouquinho os caracteres aí simbólicos das obras que a gente escolhe. Bom demais. Foi fácil se sentir em casa, né? Já veio bastante. Foi fácil. Antes de começar, queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Primeiro ao Laboratórios Tomasi, que hoje está entre os 10 principais laboratórios de análises clínicas do país e sempre aí em franca expansão. E também a loja Friends, que é responsável pela decoração do cenário de todos os podcasts aqui da rede. Hoje a gente vai bater um papo sobre o livro Justiça, O que é Fazer a Coisa Certa, um livro do Michael Sandel. Cara, hoje me perguntaram quantas vezes eu já li esse livro, e eu acho que eu já li esse livro umas 4 ou 5 vezes em momentos diferentes da vida, e toda vez que eu leio, eu reflito sobre alguma coisa nova, né? Primeira vez que eu li esse livro foi no ensino médio, algum professor de filosofia indicou, eu fui ler o livro, não entendi nada do livro. Depois eu li ele de novo na faculdade de Direito, algum professor na disciplina de filosofia do Direito indicou também, e depois eu li ele no Instituto Lírios Amanhã uma vez para apresentar. E depois eu li ele de novo, que a gente fez um debate em cima dele, eu estava liderando o debate. E, de fato, eu acho que eu só fui realmente compreender o livro de verdade, assim, nas 2 últimas vezes que eu fiz a leitura, né? O livro ele é muito legal, ele propõe aí um passeio por 3 grandes correntes de pensamento moral para tentar responder a pergunta o que é fazer a coisa certa, né? O que é justiça. Então ele vai ali por 3 caminhos, ele vai falar primeiro do utilitarismo, e a gente adentra um pouquinho melhor a discussão ao seguir do episódio. Depois ele fala sobre o liberalismo, depois ele fala sobre o caminho das virtudes, né? E ele sempre tenta trazer casos simbólicos ali, casos difíceis, né, de tomar uma decisão e trabalhar em cima desses casos como que essas correntes se apresentam. Então, mais do que de fato propor uma resposta, apesar dele ter e deixar isso muito claro no final do livro, né, qual que é a corrente que ele concorda, ele quer muito mais provocar uma reflexão. E aí eu não sei se é o primeiro exemplo do livro, mas talvez o mais simbólico é o do carrinho do trem, né? Que, cara, já vi esse exemplo em 1 zilhão de lugares também, mas que basicamente você tem um trem dentro do trilho ali, várias pessoas amarradas nessa linha do trem, e você é um cara que tá ali como espectador desse cenário com uma alavanca na mão que você pode puxar essa alavanca e fazer com que o trem troque de destino. Só que nesse outro destino, em vez de eu ter 5 pessoas amarradas, eu tenho só uma pessoa amarrada, né? E aí ele começa a discussão ali sobre o utilitarismo em cima disso, né? Será que a decisão ela deve pensar única e exclusivamente em fazer o bem para o maior número de pessoas ou não, né? Perfeito. Gustavo, o utilitarismo surge ali na época do iluminismo, né? São correntes da mesma época. E o grande ponto era assim, até então os filósofos tinham dito sobre como que eu faço para tomar boas decisões, né? E o utilitarismo, então, traz a reflexão de que talvez eu pudesse medir as consequências daquilo que eu faço e, a partir dessa métrica, escolher aquilo que provê maior ganho ou menor prejuízo. Sim. Né? Na nossa vida particular, talvez isso possa soar um pouco estranho, porque a gente raramente tem grandes decisões assim de impacto geral, coletivo, ordinário, né? Mas quando eu vou para um espectro de governo, por exemplo, políticas públicas, empresas, né? Sim. A ótica já muda bastante. Então é onde os autores vão tratar o utilitarismo como uma forma de escolher, tentando retirar a subjetividade o máximo possível daquilo que eu acho melhor para mim e tentar medir as consequências, né? Agora, o próprio dilema do trem é interessante porque quando eu falo assim, poxa, tem uma pessoa lá e tem 5 aqui, então eu vou passar em cima de uma só. Perfeito. Mas eu posso complicar esse exemplo, depende de quem é essa uma pessoa, né? Sim. Então eu posso colocar lá 5 pessoas terríveis lá, 5 terroristas lá, e do outro lado o Papa, né? O Papa. Então assim, aí o utilitarismo de novo, opa, deixa eu medir, né? Qual que é o impacto dessas 5 pessoas e daquela uma, e assim Sim. a coisa vai se
discorrendo, né? Exato, exato. Eu acho que o grande ponto do utilitarismo, o grande dilema envolvendo é justamente quando você começa a trazer a subjetividade das pessoas envolvidas e também da escolha, né? Porque eu lembro que quando eu vi esse exemplo a primeira vez na sala, muita gente virou e falou, eu não ia nem mexer nessa alavanca, né? Como se a não fazer nada não fosse uma escolha, né? Mas de fato, não fazer nada é. E aí já vi algumas ilustrações também que ele coloca como se você tivesse que empurrar uma pessoa de cima de uma ponte, né? Pra parar o trem, que aí você tem uma escolha ainda de sacrificar uma pessoa para parar o trem. Basicamente o exemplo o trem tá passando, só que onde esse trem vai passar tem uma ponte em cima. Você tá exatamente em cima dessa ponte, tem uma pessoa com um peso muito grande na sua frente. Se você derrubar essa pessoa vai fazer com que o trem pare e não atropele a 5, né? E aí pergunta se a pessoa empurraria ou não, né? Ainda dentro do argumento utilitarista, se você fosse fazer uma análise simplesmente pura ali dessa métrica, faria sentido sim você empurrar uma pessoa e ela acaba perdendo a vida para proteger as outras 5. Mas aí o dilema da escolha do indivíduo também pesa, né? Porque no outro caso ele podia simplesmente não fazer nada ou puxar uma alavanca, é algo que está mais distante do evento em si. Quando na verdade se ele tivesse que empurrar a pessoa ali em cima, ele estaria agindo de maneira direta e imediata no evento. Isso muda um pouquinho a forma como a gente vê também, né? A situação. Não, é interessante porque o utilitarismo, quando eu olho assim, poxa, fazer algo que vai prover felicidade, vai prover uma boa decisão, a princípio parece uma escolha quase irresistível, né? Afinal de contas, quem não quer prover felicidade... Para maior número de pessoas, etc, exato. Né? E aí o Robert Nozick tem uma análise interessante, que ele chama de máquina da utilidade, que é uma espécie de provocação filosófica, né? Que ele diz assim, imagine que você tenha uma máquina ali, né? E você, ao se conectar nela, você só vai experimentar prazeres, alegrias, felicidade. Nada de ruim acontece na hora que você entra naquela máquina, né? Só tem uma condição. Uma vez entrando, você não pode sair mais, né? E aí é interessante, poxa, se eu fizesse a pergunta, você entraria na máquina? Né? Para a maioria das pessoas, talvez elas diriam, pô, claro que não. Vou entrar num lugar de onde eu não posso sair. Poxa, mas lá onde você vai entrar, tudo é bom. Lá onde você vai entrar, tudo é maravilhoso. Sim. Só tem prazer, só tem alegria. E a maioria das pessoas dirá, não, mas eu não quero estar num lugar de onde eu não posso sair. Então a gente começa também a ter o peso da liberdade, né? Perfeito. E principalmente, as pessoas não querem exatamente uma vida que seja só boa. Essa vida boa tem que ser verdadeira. E para ser verdadeira, ela tem que dispor de outras coisas. Senão, por exemplo, a liberdade também. Então, nem sempre o utilitarismo, ao idealizar uma escolha sempre boa, ao idealizar uma escolha sempre de felicidade, ele é utópico em certa medida, porque se eu tivesse a possibilidade de escolher um lugar onde todas as coisas são apenas boas, mas de onde eu não posso sair, eu já começo a pensar, não, peraí, mas eu quero a vida real também. A vida real não é só assim, né? Não são só as boas escolhas. Não são só as boas escolhas. O sofrimento, a escolha ruim, a consequência negativa, ela faz parte, né? E ela faz parte do ciclo e do projeto humano de desenvolvimento natural, assim. Só não faz parte se as pessoas não tiverem liberdade. Né? Perfeito. E aí Perfeito. a máquina de felicidade acaba sendo deixada de lado pelas pessoas. Sim. Cara, e quando a gente olha para um cenário um pouco mais, olhando aí para as políticas públicas, né, um argumento que a gente escuta muito é o argumento da democracia pura e de buscar o bem coletivo, ainda que algumas pessoas precisem sofrer para isso. Por que você acha que esse ideal do bem coletivo ele é tão atrativo, ainda quando, para que ele se concretize, as pessoas precisam abrir mão de coisas como a própria liberdade, né? Eu vejo que existem alguns pilares assim que fazem isso ficar tão atraente. Primeiro que é um raciocínio muito simplista. Sim. E que retira do sujeito algumas responsabilidades duras, né? Então é mais agradável, é mais fácil olhar e falar, bom, tá bom, né? Aquela pessoa vai ter que se sacrificar, deixa que aquela pessoa não seja eu. Exato. Né? Então é um raciocínio simplista que reduz as complexidades das decisões, as consequências boas e ruins, né? Então isso é muito atraente. Além disso, é quase que um raciocínio também de consentimento, onde eu não preciso fazer muita coisa, eu só preciso aceitar que alguém vai fazer. Exato. Né? Então, quando eu não preciso fazer muita coisa, só preciso aceitar que alguém vai fazer, eu começo a buscar argumentos para que essa aceitação seja bem vista. Né? Ah, que bom e tal, alguém está fazendo, né? De fato, faz sentido e tal. É um pensamento muito mais, eu concordo, eu acho que é legal, eu acho que vai ser bom, do que necessariamente quando eu estou envolvido ou estou com a pele em jogo. Em risco. Então, sim. o raciocínio utilitarista, ele é muito
incômodo para quem está fora do jogo, né? Para quem está fora da consequência imediata. Porque o sujeito que sofre a consequência imediata, ele vai falar, não, mas como assim? E aí é muito simples, qualquer exemplo no Brasil se encaixa nisso. Então, você pergunta para as pessoas, o que você acha de tributar os super ricos? Pô, mas é claro, maravilhoso, pô. Eu não sou super rico. Tá, agora, o que você acha de tributar a blusinha do e-commerce? Não, que absurdo, pô, a blusinha do e-commerce. Então, assim, imposto é imposto de qualquer jeito. Mas não, no outro é verdade, né? Tem um bem maior ali e tal. Então, acho que é um pensamento que é sedutor por ser simplista. Ele exige de mim só o consentimento, ele não exige o meu agir. Por isso que dizer, o trem vai para cá é uma coisa, empurrar a pessoa da ponte é outra, que exige um agir que torna mais complexa a decisão. Eu acho que as pessoas se seduzem pelo distanciamento. Quanto mais distantes da decisão, mais fácil de aceitar o utilitarismo. Perfeito. E quando a gente olha para medidas mais populistas, né, em grande maioria, cara, as medidas populistas acabam sendo utilitaristas porque elas são fáceis de vender por isso tudo que você explicou. Assim, eu vou prejudicar um pequeno grupo de pessoas para beneficiar um grande grupo de pessoas e no final do dia o que o político quer é voto. Então ele está muito mais preocupado em agradar mais gente e em razão disso conseguir angariar mais votos ali, né? Por isso que as medidas hoje populistas tendem a ser muito utilitaristas. Sim. E, cara, a gente falou bem do utilitarismo, mas pra você, qual que você acha que é o principal problema do utilitarismo, assim? Onde você acha que mora o que as pessoas precisam para elas entenderem de fato que o utilitarismo é perigoso, sabe? O primeiro, o fato de que ela transforma o indivíduo num meio para um fim específico, né? E esse fim não é ele mesmo. Então, como o próprio Kant dizia, condenando o utilitarismo, de que o sujeito não pode ser um meio para um outro fim, e depois vários autores vão dizer isso, mas porque quando você faz isso, você tira a dignidade do ser humano. Perfeito. Ou seja, a possibilidade do indivíduo ser indivíduo. Então é mais ou menos assim, para o Kant, o coletivo fala sempre de números, né? O indivíduo fala de existência de fato. Então, quando eu olho para o espectro social como uma série de números que cumprem um propósito X, eu em algum momento vou fazer alguém ser menos humano. Ou eu vou ver aquele indivíduo como menos humano. Não por acaso, quando eu quero tomar medidas radicais que envolvam a eliminação de pessoas, o primeiro caminho para isso é desumanizar aquelas pessoas. Então, quanto mais eu convencer públicos que aquelas pessoas nem são gente, mais fácil é eu tomar uma medida mais radical contra elas. Então, porque, poxa, por que você vai discutir e vai conviver com uma pessoa que, nem gente é direito, né? Eu me lembro, tempos atrás, quando um ator global cuspiu na cara de uma mulher, e na época que era uma apoiadora de direita e tudo mais. E aí, como assim? É um homem cuspindo na cara de uma mulher, né? E a justificativa dele foi, mas ela não é uma mulher, porque ela não defende os ideais X de mulher, né? Então, veja, para ser mulher mesmo, você precisa cumprir um determinado conjunto de ideias que te transformam basicamente num meio para um fim. Perfeito. Então, o indivíduo desaparece e a pessoa só existe na medida em que ela consegue executar o seu ideal de existência. Senão, eu não sou pessoa, eu sou um animal, etc. Um objeto. O que faz o indivíduo deixar de ser animal para ser pessoa é a capacidade existencial, significativa, simbólica, né? E aí, quando eu tiro isso para transformar o sujeito num meio, aí eu perco essa característica. Né? E é engraçado porque, assim, eu me lembrei, eu não vou lembrar agora o nome do filme, depois eu vou pesquisar até para compartilhar com você. Tem um filme que é, tipo, ele provoca justamente a discussão sobre o utilitarismo, que é basicamente o seguinte: tem uma cidade onde tudo que acontece nessa cidade é lindo, maravilhoso, perfeito, mas para que isso aconteça, uma menininha, uma criancinha muito pequena tem que ficar sendo torturada e sofrendo no porão dessa cidade. E aí o filme se desdobra em torno disso, porque as pessoas que estavam lá não sabiam que essa menininha estava lá e começam a descobrir, e alguns começam a falar, se é pra que eu me dê bem, dane-se ela, entendeu? Só que eu acho que o fato do cara usar uma menininha, criança e etc. é justamente para pesar mais no consciente, porque de fato, isso que você mencionou é muito do que foi feito lá na Alemanha da Segunda Guerra. Então assim, a gente até gravou recentemente sobre aquele livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do campo de concentração. Cara, e ele fala que o projeto do início ao fim era um projeto de cada vez mais desumanizar as pessoas que estavam ali, né? Chamar por número, enfim, todas as coisas que eles fizeram.
E as pessoas não toleram esse tipo de coisa, né? Hoje, se você pergunta, a gente até gravou recentemente na rua, fazendo algumas entrevistas, perguntando para as pessoas o que elas acham sobre o regime nazista, fascismo e etc. Cara, todo mundo condena, né? Mas no fim do dia, essa desumanização é um projeto que ele parte também dessas tomadas de decisões todos os dias, de considerar as pessoas como número muito mais do que na própria condição de existência, né? Com certeza. Agora, fazendo um contraponto, né? Eu trouxe até aqui um livrinho que é 24 Horas, né? E a filosofia, O Mundo Segundo Jack Bauer. Para quem viveu aí a televisão dos anos 2000, né? 2010, lembra dessa série, 24 Horas, passava na Globo. Sim. Né? E o Jack Bauer é um agente antiterrorismo. Interessante porque 24 Horas é uma série em tempo real, então a série dura 24 horas, cada episódio tem 1 hora, são 24 episódios. Então assim, a temporada começou às 6 horas da manhã, ela termina às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então ela é muito realista. Legal. E foi uma série que estava sendo produzida, pronta para ser lançada em 2001. Quando aconteceu o atentado nos Estados Unidos. E aí ficou naquela, e aí lança, não lança, como é que faz? É um tema super delicado, e a produção decidiu lançar, e ela foi uma das séries de maior sucesso da televisão dos Estados Unidos. Qual que é o grande detalhe que o livro vai discutir? Ele pega cenas da série e vai analisar com base na filosofia. E boa parte das análises bebe do utilitarismo. E por que eu digo fazendo um contraponto? Porque o Jack Bauer, que é o agente antiterrorismo, ele tem uma missão que transcende completamente a sua própria satisfação, o seu próprio gostar. Ele é obrigado a fazer coisas imorais que ele próprio condena, mas que possuem um objetivo maior. E ali a gente pode se pegar pensando, isso é uma linha muito tênue entre a barbárie justificada, perfeito, né, e aquilo que é realmente algo nobre, etc. Mas o que eu gostaria de pesar mais, assim, a série vai demonstrando, em vários momentos, os terroristas atacam ou sequestram a família dele, né, para que ele recue. Né, e ele tem que tomar decisões muito difíceis de abrir mão da proteção da própria família para proteger o país. E ali ele utiliza um raciocínio utilitário. Né? Poxa, aqui está algo maior do que aquilo que é meu. Né? Então também faz um determinado sentido, porque ele tem um senso de missão nobre, valoroso, etc. Mas também prova como que o utilitarismo retira o senso de existência, porque se eu preciso tirar uma informação de você e para isso eu preciso de torturar, ele tortura. Né? Sim. E ali ele fala, mas eu tô cumprindo um propósito, mas você quer o quê? Que eu fique conversando com o cara? Né? E a série vai mostrando ao longo das suas 9 temporadas que ele vai também se desumanizando, ele vai sofrendo muito peso daquilo tudo. Então o personagem Jack Bauer, na primeira temporada, ele é de um jeito, na última, ele tem todos os impactos daquela de tudo que dor. ele fez. Né? Legal. Então é muito interessante. É uma baita série e que coloca a gente para pensar em situações que nós nunca estaremos. Né? E ela usa muito o recurso do anti-herói, que é uma baita sacada, que é fazer você acompanhar um sujeito cometendo uma série de atos imorais e ao mesmo tempo torcendo por ele. Sim. É como House of Cards, por exemplo, em que você sim. olha e fala, pô, mas esse cara é um canalha, mas eu torço por ele. Então, isso vai muito do senso de utilidade. Legal, legal. Me lembrou muito de uma discussão que o pessoal tem muito na faculdade também, que o pessoal chama do direito penal do inimigo, né? Assim, já teve gente que defendeu isso, que a gente deveria ter o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo porque a lei permitisse a aplicação de coisas que são de fato imorais e desconsideram o indivíduo para aquele cara que é o inimigo, né? Porque de fato, aí os exemplos são sempre os mesmos, né? Pablo Escobar explodiu um avião com um monte de gente porque ele queria matar um cara que estava dentro e etc. Eu não vou correr atrás e matar o cara ou ter uma pena de morte para ele enquanto tem muitas pessoas em risco, né? Uhum. E aí são exemplos que de certa forma te forçam a alguma concordância ali, mas o grande X e aí, quem diz quem é cidadão e quem é inimigo, né? Você também tem esse peso da caneta aí. E aí, cara, partindo para o próximo bloco das correntes que ele traz no livro, né, que ele fala do liberalismo, da liberdade em primeiro lugar, que de certa forma a gente já abordou um pouquinho também, né? Você acha, então, que o conceito de justiça se enquadraria em priorizar as liberdades básicas dos indivíduos, falar algo relacionado a direitos naturais, alguma coisa nessa linha? Assim, a lógica liberal, né, é de que a liberdade não te foi concedida, sim, mas sim é algo que existe para frear o poder. O próprio Hayek traz essa ideia. Liberdade
é o freio do poder. Eu gosto muito de uma analogia que eu desenvolvi em sala de aula. Imagine assim que o poder é um rio e a liberdade é a margem do rio, né? Então é aquilo que impede que o rio transborde e destrua o terreno, que é o povo, etc. Então, Legal. assim, ela serve para isso, para condicionar o poder. Mas às vezes nós temos culturalmente uma visão contrária, de que na verdade a liberdade é um direito concedido. Sim. Né? Alguém, o Estado, pegou e falou: você pode ser livre, mas não é exatamente isso. Né? Em países verdadeiramente livres, isso fica muito claro, como que as pessoas se revoltam ao mínimo avanço contra as liberdades. Né? E quando elas têm um avanço mais radical, o Estado normalmente nesses lugares recua. Recua porque está muito claro que as pessoas não aceitam. Não é o nosso caso, nós estamos muito longe disso, né? Mas assim, os direitos naturais são a base dessa ideia. Não são direitos que foram dados por alguém a você. São direitos com os quais você nasceu, da sua natureza. E ninguém pode tirá-lo, salvo, enfim, caso você também faça algo por isso. Então, essa lógica que está na base, assim, poxa, será que a justiça do livro, né? Entregar aquilo que faz bem a maior quantidade de pessoas, ou também seria cumprir e garantir esses direitos naturais que ninguém pode tirar de você, a não ser que você dê livre razão para isso. Né? Perfeito. Cara, e essa é uma discussão muito legal, assim, porque, de fato, quando você começa a perceber, e eu lembro que na primeira vez que eu fui ler esse livro no Líderes, acho que eu li ele no primeiro ano que eu entrei, eu apresentei ele logo no primeiro ano, eu nunca tinha parado para refletir que, às vezes, a gente se depara com políticas públicas puramente utilitaristas, né? Uhum. E aí, quando você começa a confrontar as pessoas que concordam com essas políticas, trazendo justamente esse contraponto de não abrir mão de direitos naturais e tentando mostrar que muitas vezes há uma hipocrisia de, nesse caso eu concordo, naquele não, porque em um eu sou vítima e no outro eu sou beneficiado, as pessoas entram em parafuso, né? Então, assim, é legal a gente trazer essa primeira distinção, porque, de fato, ela é uma distinção muito importante quando a gente vai analisar, até no debate político de dia a dia mesmo, sabe? Naquele bom almoço de domingo. Com certeza. Não se negocia dignidade, né? Exato. Então, aquilo que é necessário para a construção da dignidade humana, eu não posso negociar ou abrir mão. Um povo civilizado, diria de novo Kant e também outros autores da mesma pegada, um povo civilizado só existe quando ele consegue frear o poder. Né? Sim. Porque quando eu parto do princípio de que eu preciso de boas pessoas bem intencionadas no poder, com certeza vai dar errado. Né? Então eu preciso, assim, a civilização nasce do momento em que eu digo, daqui para frente ninguém vai. Uhum. Nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa. E aí, na hora que eu determino os limites de onde ninguém pode ir, está muito claro o nosso freio, o nosso contrapeso, aquilo que eu digo assim, não, por que eu não posso ir? Porque nós, enquanto povo, decidimos que a nossa existência depende desse respeito. E aí a gente entende, poxa, a noção de justiça está muito amparada nisso, assim. Quais são as linhas que eu não posso cruzar? Uhum. De jeito nenhum. Né? Uhum. E aí, bom, quando a gente olha, né, para a lógica relativista, já fazendo um paralelo, isso fica muito complicado. Exato. Porque o relativismo não tem linha aqui. Não, depende, né, e tal. Então é mais ou menos assim, se o Hamas faz execução pública, coletiva, etc., não, veja bem, isso não é necessariamente barbárie, porque eu tenho N fatores para isso, etc. e tal. Bom, então a lógica, o problema do relativismo no aspecto da justiça é que qualquer coisa pode ser justo. E se qualquer coisa pode ser justo, nada é justiça. Você não tem esse conjunto mínimo de direitos naturais. Você não tem. O que eu posso até... Se eu não tenho essa linha que ninguém pode atravessar, eu sempre vou cair em barbárie. Porque Perfeito. bastam bons motivos para que as pessoas façam aquilo que era impensável. Né? E bons motivos sempre existirão, basta uma boa narrativa, uma boa construção. Né? Cara, com certeza. E olhando de novo para um cenário brasileiro hoje, cara, você acha que nesses tempos de extrema polarização, a gente consegue defender a liberdade sem ser rotulado de esquerda, direita ou alguma coisa nesse sentido? Porque, cara, muitas das conversas que eu tenho são exatamente para tentar mostrar que a defesa desses direitos naturais, da liberdade do indivíduo, ela não é pautada em dois opostos de uma linha reta, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar é o diagrama de Nolan, né? Que ele traz dois eixos ali de liberdades individuais, liberdades econômicas e categoriza isso em 5
diferentes grupos, né? Porque, de fato, cara, quando você começa a entrar numa discussão mais pragmática e clara com as pessoas sobre esse cenário de liberdade, é muito difícil você ter alguém que discorde, sabe? É muito difícil você ter alguém que, quando para de fato para ser confrontado, que o argumento dele está sendo utilitário, que ele está relativizando as coisas que não deveriam e essa pessoa começa a enxergar que há algumas contradições, eu não vejo ninguém falando assim, não, para mim dane-se essa limitação do Estado, para mim dane-se esse grupo de direitos naturais que todos nós temos enquanto indivíduos e que sem ele eu nem indivíduo sou, sobre cara, ninguém chega numa negação desse aspecto, pelo menos na experiência que eu tenho, assim, né? Então por que é tão difícil a gente falar de liberdade hoje sem ser rotulado, cara? Eu acho que existe uma confusão que a gente faz ainda no Brasil entre política, de fato, e ideais políticos e eleição, política eleitoral. São duas coisas completamente diferentes. Legal. Né? Então, assim, o que é a política? O ideal que eu acredito, a construção da negociação, a arte de negociar, diria Aristóteles. Né? Beleza. Então a política vai envolver uma série de ideais que não necessariamente precisam estar personificados em alguém, que não necessariamente precisam ter um projeto de governo, etc. Já a política eleitoral é completamente diferente. Eleição é disputa, eleição é jogo, eleição é, conseguir voto, cara. Então, política eleitoral dura 3 meses. Sim. O resto da política dura 3 anos e 9 meses. Então, dentro de um governo. Então, o que eu normalmente, é até uma crítica que eu faço muito a alguns movimentos, é que eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de separar e querem levar a política eleitoral para o debate sobre política e querem levar a política para a política eleitoral. São coisas diferentes. Então, por exemplo, numa política eleitoral cujo objetivo é ganhar uma eleição, porque se não for esse o propósito, por que você vai disputar, né? Existem alguns artifícios, algumas formas de agir que são diferentes. Como assim? Bom, é que a eleição é a arte do possível. E dentro da arte do possível, eu nem sempre vou conseguir implantar todos os ideais do debate político, mas eu consigo chegar próximo. E não se trata do menos pior, não é isso. Se trata de conseguir pesar coisas, projetos, ideias dentro do que elas se aproximam. Então, por exemplo, quando eu vou para os extremos e olho por uma lógica sempre eleitoral, eu vou dizer assim, não, populismo é tudo populismo, de direita e de esquerda. Né? Então, tanto faz se é Lula ou se é Bolsonaro. Veja, esse é um raciocínio muito comum, muita gente se absteve de votar nesse raciocínio. Tudo bem, isso é política eleitoral. Agora, dentro daquilo dali, eu consigo fazer algumas distinções. Porque, veja, se eu imagino que Paulo Guedes e Fernando Haddad são a mesma coisa, porra, cara, assim... Então, eu preciso dar um passo a mais, sabe? Eu preciso ir além, né? Eu começo a olhar para aquele corpo técnico e se eu olho e falo, não, tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa. Então, acho que esse é um primeiro ponto, separar as duas coisas, né? Porque quando eu olho para a política eleitoral, liberdade não quer dizer muita coisa. É um ideal ainda abstrato dentro de um país de pouco desenvolvimento, sobretudo intelectual. Então, quando eu faço uma manifestação pela passagem de ônibus, pela comida de não sei o quê, pela greve do salário, não sei das quantas, é muito palpável. O povo ainda se movimenta por aquilo que é palpável. Sim. A liberdade é o quê? Intangível, né? Muito intangível. Então, eu acho que há essa dificuldade pela mistura do que é eleição e do que é política. Acho, aí é uma visão realmente muito pessoal, que os movimentos liberais no Brasil precisam começar a aprender a fazer política eleitoral. Porque são movimentos excelentes para fazer política de ideias. Sim. Mas precisam fazer política eleitoral. E o que é fazer política eleitoral? Poxa, esse é um ponto super polêmico. Mas veja, se no Brasil eu não governo sem determinados setores da sociedade, eu preciso trazê-los para perto. Ou então eu sou um ótimo candidato a mártir político, porque se eu ganhar, se eu der o azar de ganhar, eu não governo. Sim. Agora, eu consigo trazer esses atores para perto sem fazer as mesmas concessões de sempre? Talvez sim. Então, isso é a política real, né? E no meio desse jogo, as coisas vão se transformando. A coisa é lenta. Então, acho que fazer a separação é fundamental. E aí, no Brasil, como a gente não faz separação, é que acho que... Sim. O que seria, então, a defesa da liberdade? É você ser contra qualquer movimento que tente cruzar essas linhas. Daqui para frente você não vai. Independente do lado, né? E é por isso que, às vezes, o liberal, ele
ele é uma voz meio solitária, porque na política é muito comum as pessoas atravessarem essas linhas, né? Sim. Então eu me mantenho, do ponto de vista das ideias, crítico de qualquer um que atravesse essas linhas. Perfeito. Qualquer um, em qualquer momento. Agora, na eleição, é diferente. Ali Sim. eu vou escolher quem eu vou apoiar, o trabalho que eu vou fazer. Ali eu vou fazer campanha. Daqui 3 meses a gente volta para a posição de análise. Sim. Aí, né? Cara, eu me lembrei muito, cara. Eu tive a oportunidade de visitar o parlamento alemão foi em 2016. E aí eles estavam mostrando pra gente várias coisas curiosas lá. E uma delas era a cédula de eleição na Alemanha. Na Alemanha, não sei se de fato é assim até hoje, mas eu lembro que eles mostraram que primeiro você vota na ideologia, e aí depois eles casam isso com o partido, e aí pela quantidade de votos da ideologia, isso define a quantidade de cadeiras, e aí você vota na ideologia e nas pessoas, e aí as pessoas vão compor aquela quantidade de cadeiras a depender da quantidade de votos. Entendi. Então, assim, vamos supor que de 100 cadeiras, um partido de ideias A teve 86% dos votos, ele vai ter 86 cadeiras. E aí as pessoas que tiverem eleitas dentro daquele partido com mais votos vão ocupar essas cadeiras, né? Interessante. E aí, de fato, isso me lembrou, porque isso ajuda a separar essa questão de uma análise puramente de candidato A ou candidato B, e sim ver, cara, essas ideias aqui eu não quero que sejam cruzadas ou desrespeitadas, né? Mas só uma curiosidade que me veio. Também separar o que é ação de governo do que é discurso político. Né? As pessoas ainda se apegam muito ao discurso e pouco à prática. A prática, a ação mesmo, de política pública. Vide o caso, por exemplo, do governo Trump. O Trump tem uma série de discursos que ficam no discurso. Mas quando você vai olhar política pública, o que se converte necessariamente em ação ou não é muito diferente. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, por exemplo, é curioso, né? Se você for olhar o discurso político, é o Lula subindo a rampa, com o índio, com não sei quem e tudo mais. Sim. Agora, o que daquilo vira ação de governo? Então eu preciso olhar para a ação de governo para ver se aquilo é compatível ou não. E tanto faz se na hora de fazer um discurso, aquele candidato faz um afago para lá ou para cá. Um exemplo simples, assim, um cara como o Tarcísio, não é o assunto aqui, mas que é um político que, ao meu ver, ele é muito mais de centro do que de direita. É muito mais de centro do que de direita. Show de bola. Então ele vai ter discursos que vai fazer afagos ao centro, etc. Tal. Talvez faça afagos até à esquerda em algum momento. Né? Mas isso, para mim, pouco importa. O que importa é, na ação prática do governo, o que é tomado de decisão. Sim. Porque na narrativa política, realmente, ela é irrelevante, assim. Ela é, normalmente, jogar para a galera. Então, o discurso político é jogar para a galera. A ação política é diferente. Então, eu consigo medir um governo pelo agir, é muito melhor do que pelo discurso. Sim. Se for pelo discurso, a esquerda é a favor do saneamento público no Brasil, saneamento básico. Se eu for para a ação, ela é contra, porque ela votou contra o marco legal do saneamento. E aí, quem está defendendo o saneamento básico é quem diz que defende ou quem vota contra ou a favor o marco legal do saneamento? Sim. Acho que é mais ou menos por aí. É quem sobe a rampa com índio ou quem cria medidas de proteção aos indígenas de fato, de inclusão econômica, de progresso material, enfim, né? É por aí. Legal. Cara, e assim, isso é legal porque, de fato, uma das coisas que o livro faz muito é analisar, né, as políticas públicas a respeito desse viés liberal. E aí, fugindo só um pouquinho da política pública pra gente também casar com o avanço aí a última corrente, tem um caso que é muito legal do livro, que ele conta sobre o cara que vai fazer a reforma no telhado de uma senhora de idade. E aí ele acaba, não vou lembrar exatamente o detalhe, mas ele acaba colocando, assim, ele coloca uma precificação absurda porque ele acredita que a senhora não teria uma capacidade ali de entender e acaba fechando o contrato e depois ela descobre que ele cobrou 10 vezes mais do que normalmente ela pagaria, ela resolve ajuizar uma ação ali para discutir com ele se esse valor era devido ou não. Mas se a gente analisa, tirando a parte judicial aí, né, se a gente analisa do viés puramente liberal, cara, foi uma proposta feita por 2 indivíduos particulares. Ela, na responsabilidade dela ou não de buscar outras propostas, aceitou e de fato ele prestou o serviço e ele botou o preço que ele quis também, sem nenhuma ofensa a esses direitos naturais. Então, olhando do viés puramente liberal, zero problema nessa relação, né? E aí é onde ele pula para o último bloco, né? Que é o bloco das virtudes, porque ainda que desse viés liberal não tivesse nenhum problema, ele encontra esse problema no âmbito das virtudes. Moral.
pela questão moral, né? Que é justamente esse último bloco e que é o bloco que o autor, inclusive, defende, né? Dentre a posição pessoal dele ali no final do livro, né? E aí, basicamente, ele fala, né? Que na perspectiva aristotélica ali, justiça é dar a cada um o que lhe é devido, né? E isso depende, de fato, da virtude e da finalidade das coisas. Qual que é a sua visão sobre esses dois universos, né? Dentro desse cenário, por exemplo, do caso da senhorinha e da reforma? Do espectro liberal, e se isso de fato é um problema ou não é, e se a virtude realmente é algo que resolveria essas discussões. É interessante, né? Eu tenho certeza que na próxima vez que essa senhora fosse procurar uma obra, um pedreiro ou alguém, ela já estaria muito mais estudada e faria vários orçamentos. Então, assim, o erro, o golpe, a sacanagem, ela é natural do processo de desenvolvimento de qualquer coisa. Né? Ou você acha que quando inventaram a imprensa não tinha notícia falsa? Sim. Então, assim, quando a gente era novo, todo mundo recebia corrente pelo e-mail. Hoje isso não funciona mais. Sim. E por que não funciona? Porque proibiram as correntes? Não, porque a gente aprendeu a lidar. Sim. Né? Poxa, quantas notícias falsas, imagens, montagens mal feitas, as pessoas compartilhavam. Hoje não compartilham tanto, chegará um momento que não vão compartilhar mais. Né? Mas o cara perdeu tudo que tinha na aposta online. Na próxima vez. Então, assim, o processo de desenvolvimento de qualquer coisa em sociedade é um processo de aprendizado mediante erro. Né? Então, é mediante o erro que o indivíduo entende. Então é assim que funciona. Né? Quando eu fazia minha casa, eu tive orçamentos que variavam 3 vezes para cá, cara, só de mão de obra. Sim. Ora, a responsabilidade é minha de procurar. Né? Agora, você poderia falar, bom, mas tudo bem, ainda que o indivíduo possa, né, precise ter essa responsabilidade, poxa, também cabe a mim ser uma boa pessoa e não explorar uma idosa e tal. Ok, né? O próprio Adam Smith, na Teoria dos Sentimentos Morais, fala sobre o espectador imparcial. Imagine que existe alguém dentro de você que anota tudo o que você faz todo dia e no final do dia te confronta com seus atos. Né? É a consciência. E a partir daí você começa a medir. Calma, pera. Eu, de fato, quero me beneficiar em algumas situações, mas ao mesmo tempo eu não quero me sentir mal comigo mesmo. Eu tenho ali uma linha muito tênue para isso. E aí o Aristóteles vai definir virtude. Eu até trouxe o Ética Eudemo, que é muito interessante. Ética Nicômaco é o mais famoso, né? Sim. Mas aqui o Aristóteles vai marcar sobre o que é a virtude, né? Na verdade, a virtude é o equilíbrio entre o excesso e a falta de alguma coisa. É o meio termo. Então, Sim. Quando eu tenho uma ação virtuosa é porque eu tenho uma ação equilibrada. Quando eu exagero nessa ação, ela é um problema de excesso, e quando eu sou carente demais nessa ação, eu peco pela falta. Então a virtude é sempre o meio termo. Sim. E aí ele vai dizer, olha que interessante esse trecho, né? A virtude moral diz respeito a prazeres e dores. Prazeres e dores, porque eu posso ter coisas que são boas, coisas que são ruins. Considerando, entretanto, que o caráter é algo que se desenvolve a partir do hábito e pelo movimento de um hábito não inato, numa direção ele acaba por se tornar algo operativo por força do treino. Nessa direção, da mesma forma, como um arremesso de uma pedra 10.000 vezes para cima, jamais produzirá o mesmo movimento, exceto mediante o mesmo emprego de força. Então definimos o caráter como uma qualidade da alma em harmonia com a razão que comanda. Qualidade esta capaz de submeter-se ao pleno pensamento. O que ele está dizendo aqui? Então vamos lá. O caráter, que seria a virtude, é um hábito praticado de modo repetido e não inato, ou seja, Perfeito. Não é espontâneo. Eu preciso me forçar a fazer. Então, eu preciso me forçar a fazer e quanto mais eu faço, melhor fica. Então, é um hábito treinado e quanto mais virtuoso eu sou, mais virtuoso eu quero ser, só que isso não é natural. Sim. Então, por não ser natural, eu preciso me condicionar a isso. E de que forma? Ele vai dizer, equilibrando as paixões. Então, pelo equilíbrio das paixões, eu consigo condicionar a minha ação para aquilo que eu considero ser mais adequado. Por isso que a excelência, diz Aristóteles, não é um ato,
E mas sim, um hábito, porque exige repetição. Então a virtude não é simplesmente algo que toma posse de mim, mas algo que eu decido fazer, e que eu decido fazer porque eu tenho motivos para isso. Que motivos são esses? Viver de modo equilibrado é o primeiro. Segundo, porque se eu não for virtuoso e as outras pessoas também não forem, vai ser muito difícil conviver. É muito ruim conviver com pessoas desequilibradas. Não sei se você convive com muitas, eu convivo com várias, né? Agora que eu dou menos aula, convivo menos com pessoas desequilibradas. Mas o que acontece? O desequilíbrio é a falta da virtude. Ou a pessoa está excessiva demais ou deficiente demais. E quando eu perco a virtude, eu perco a previsibilidade. Eu nunca sei como que a pessoa vai estar amanhã. E sem previsibilidade não há convivência social, porque sem previsibilidade não há confiança. Eu só confio em quem é previsível. Eu só confio em quem eu consigo imaginar. Se eu colocar a pessoa nessa situação, ela vai fazer desse jeito. Então, eu preciso de virtude para quê? Para ter equilíbrio para ter convivência, e para ter convivência eu preciso de confiança. E eu só confio em pessoas virtuosas. Ninguém confia em pessoas que não são virtuosas, porque elas são um risco, uma bomba relógio, uma incerteza. Né? Sim. Então, por que a virtude é o eixo central de tudo isso? Né? Porque é ela que permite a gente conviver de modo minimamente harmônico sem a gente estar aqui se degladiando pela incerteza. Eu até pesquisei, cara, porque tava me fugindo o nome, mas tem até uma metáfora que Platão usa da carroceria, como se nossa vida fosse uma carroceria puxada por dois cavalos, um cavalo branco e um cavalo preto, e um dos cavalos seria de fato a razão e o outro seriam as paixões, né? Isso. E que de fato a gente precisa trazer, se a gente quer que a carroça se movimente para frente de maneira constante, a gente precisa trazer o equilíbrio entre esses dois cavalos, e a todo tempo tá ali ponderando a nossa racionalidade e as nossas paixões para justamente não andar de maneira desgovernada, né? É a tripartição da alma de Platão, que aparece em vários outros autores. Sim. Né? Então eu tenho uma alma irascível, eu tenho uma alma apetitiva, aquela que é prudente, aquela que é feita de paixões. Perfeito. Qual das duas está certo? Bom, na verdade, para ele, é o equilíbrio entre as duas vai te dar uma condição melhor, e o equilíbrio é justamente a virtude. Perfeito. Cara, e aí voltando um pouquinho com o pezinho nas políticas públicas, você acha que é papel do Estado ensinar as virtudes, ou apenas garantir a liberdade para que as pessoas aprendam com os próprios erros e assim construam as virtudes? Pela perspectiva liberal, não é papel do Estado fomentar virtudes. Por outro lado, até os utilitaristas, os progressivos, os republicanos, vão dizer assim, o Estado sempre terá alguma inclinação. Sim. Independente de governo. Por quê? Porque a diretriz básica de educação é construída com base numa determinada cultura. Então, acho que não se trata nem tanto de pensar assim, vai fazer ou não vai fazer, mas sim qual vai ser feita, porque alguma inclinação moral será dada. Até porque a educação voltada às crianças, sobretudo, ela é muito mais uma educação moral, recreativa do que conteudista e tudo mais. Sim. Né? Agora, o que eu entendo, né? Já que essa neutralidade estatal é ilusória, visto que os planos de orientação educacional são enviesados de alguma forma, o que eu acho que é fundamental é que emerja nas sociedades instituições onde eu posso escolher as virtudes que vão ser trabalhadas. Então eu espero que o Estado forneça o mais básico possível, porque se ele for demais para um lado ou para o outro, ele pode errar grosseiramente. Né? Se ele procura, não, eu vou desenvolver determinadas ideias, determinados valores, e não vou passar muito daqui, ok, né? É o básico do básico. Agora, se eu quero uma formação para o meu filho cristã católica, eu não vou encontrar isso numa escola pública, e eu não posso encontrar isso numa escola pública. Eu vou para uma escola confessional. Ah, não, mas eu não quero cristã católica, eu quero cristã adventista, então eu vou para um colégio adventista. Ah, não, eu quero uma escola... Enfim, então, na prática, o que eu entendo, o Estado precisa ser o mais básico possível. Básico por quê? Porque a missão dele é ser generalista, não é ser uma inclinação. Se eu não quero essa educação generalista, que é a básica oferecida, aí eu arco com isso, eu vou pagar por isso. Ah, não, eu não tenho como pagar, então você ficará com a educação generalista. Tá?
E aí a educação especializada para qualquer inclinação, ela é privada. Sim. Aí eu acho que esse é o formato ideal. Ah, mas eu não concordo com o que aquela escola ali ensina. Ela é privada, é só você não se matricular lá. Procure outra. Procure outra. E curioso isso, cara, porque esse mercado de educação direcionada e específica, cara, tem crescido de maneira gigantesca no Brasil, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas instituições que têm trabalhado com educação direcionada e aí para princípios e valores cristãos de maneira mais geral, algumas para cada corrente dogmática ali, mas, cara, não conheço uma que não tava com fila de espera, assim, né, cara? Curioso esse movimento. Há uma demanda reprimida, né? Sim. Eu falava, tenho episódios gravados 10 anos atrás, que eu falava mais ou menos isso, assim, instituições de ensino que quiserem durar, é só você olhar para aquelas que duram, né? Sim. E o que elas têm? Elas não têm a melhor tecnologia de ponta, elas não têm o discurso mais agradável, não, ela tem uma cartilha de valores que está lá há 50 anos, 60 anos, 100 anos e não muda. Então eu penso, já que eu fui criado nisso, eu quero que meu filho também tenha essa educação. Perfeito. Então são escolas que perduram gerações, é sempre por uma cartilha de valores. E quanto mais a educação vai ficando em evidência que ela é essa bagunça como um todo, quem tem uma condição um pouco melhor fala, começa a procurar. Onde que eu acho um negócio mais orientado, né? Sim. E aí é fila e mais fila, né? Não, perfeito. E aí, cara, olhando de novo pra virtude, assim, quem decide o que é virtuoso, né? É a lei decide o que é virtuoso, é a tradição que decide o que é virtuoso, é o consenso que decide o que é virtuoso. Isso é interessante, né? Aí eu preciso também fazer um paralelo, assim, pela perspectiva. É porque a definição de virtude vai mudar de acordo com a corrente, né? Mas, assim, quem vai definir isso? Existe um risco, por exemplo, se eu não digo quem é, o Estado com certeza fará. Né? Então, a responsabilidade de desenvolver virtude é do mesmo sujeito que é responsável por desenvolver o caráter, visto que virtude e caráter se combinam. Então, sempre será individual. Só que o indivíduo ele precisa ser orientado de alguma forma. Então vai ser responsabilidade sempre da família. Sempre. Perfeito. Não há outra possibilidade. Né? Se eu quero desenvolver indivíduos virtuosos e morais, eu vou formar esses indivíduos dentro de uma determinada perspectiva. Né? E aí é muito curioso porque dentro de movimentos progressistas, etc., essa orientação familiar é vista como algo impositório, né? Como algo que retira a liberdade. Pelo contrário, né? Eu torno sujeitos livres na medida em que eu os ensino a defender aquilo que define a sua existência. Perfeito. Quando eu deixo o sujeito vazio de definição, eu deixo vulnerável a qualquer um que chegar primeiro. Né? Eu me lembro uma vez, na época que eu escrevi na Gazeta, que um dos textos mais problemáticos que eu escrevi foi sobre Paulo Freire. Né? E é muito interessante porque... Eu lembro desse texto. Você pode falar sobre qualquer coisa no Brasil que... Agora, se você falar de Paulo Freire, cara... Então, foi muito interessante, a repercussão foi muito grande. Foi o texto em que eu fui mais atacado por mais tempo, sabe? Até porque era alguém da educação, falando sobre educação, enfim. Né? E o Paulo Freire enxerga lá na Pedagogia do Oprimido a família como um instrumento de opressão. Porque ele considera que a família reproduz uma série de características impositivas ao indivíduo. E isso é muito comum, parece um adolescente escrevendo, né? Porque quando você vai olhar para o adolescente, ele fala, a minha família me tolhe, ela me roda, ela me impede, né? E tal. E aí, 10 anos depois, o cara fala, minha família, os meus pais estavam certos, né? E tal. E aí, o que é interessante, quando eu enxergo a família como instrumento opressivo, eu preciso desmontá-la de qualquer forma. E aí você vai ver que seja na perspectiva antirreligiosa ou na perspectiva anticonservadora, etc., o inimigo é o mesmo, família. Porque ela é a construtora de virtude, a construtora de valores, ela que impede que o sujeito fique à mercê, né? Sem família não existe um monte de coisas, sem família não tem uma série de desenvolvimentos de caráter, sem família não tem uma série de possibilidades de afeto, sem família não tem igreja, sem família não tem um monte de coisa. Sim. Né? Então, na prática, a virtude é desenvolvida no lar. E depois é um ciclo, né? Que eu aprendi, aquilo que eu acho que eu preciso corrigir, eu corrijo e transmito melhor para os próximos e por aí vai. Perfeito. E essa questão da tradição para a construção das virtudes, ela é de fato importante e o relativismo é um grande inimigo disso, né? Porque se
se o que é virtuoso é relativo, eu não tenho de fato o que é virtude, né? Como é que eu pratico e crio esse hábito para buscar excelência naquilo que é virtude se cada dia isso é uma coisa diferente, né? Fica vazio. O relativismo acho que um grande mal, assim, ele é natural, Sim. ele existe desde a Grécia Antiga, mas ele é um grande mal na perspectiva de formação, porque quando o indivíduo perde a dimensão de certo e errado, de bom, ruim, de justo e de injusto, ele fica muito próximo de transpor linhas intransponíveis. Então, acho que o grande problema está aí, sabe? Tirar do sujeito. E é o que o marxismo faz ao remover a metafísica, né? E até marxistas criticam Marx, os mais razoáveis, nessa lógica, assim. O marxismo retirou a metafísica, ele matou a lógica de que existe algo que ultrapasse a matéria, né? Sim. Então o materialismo ele reduz o ser humano a uma série de razões econômicas. Então não existe sagrado, não existe algo superior, não existe essência minha comigo, não há nada de metafísico, tudo é material, tudo é mercado, Sim. tudo é economia. E quando eu faço isso, bom, então peraí, se tudo é resultado econômico, tudo foi construído de alguma forma. Se foi construído, pode ser desconstruído, e se foi desconstruído, ou pode ser construído novamente, então não tem uma referência do que é certo e errado, é tudo um produto. Sim. E aí, na hora que eu vou reduzindo a existência a uma mera produção de alguém, cara, aí vale tudo, né? Os próprios existencialistas do século XX, que sempre foram de esquerda, definem justamente o ser humano é livre porque tudo é construção, então você pode ser o que você quiser. Isso é muito bonito por um lado, e realmente eu posso ser o que eu quiser, mas sem perder os critérios, as referências do que eu devo ser ou não. Poder e dever, né? Para Kant, liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu não quero, mas Sim. devo. Né? Então, tem coisas que eu não quero fazer e eu sou livre justamente na medida em que eu digo, é isso que eu devo fazer. Até porque se você se torna escravo das suas próprias paixões, você não está agindo de maneira com liberdade, né? Vou cair no que Schopenhauer falava, o vício, né? O ciclo eterno entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Eu estou sempre querendo renovar o meu desejo, renovar, eu nunca estou satisfeito. E isso acaba sendo vazio. Total, fato, com certeza. De fato. E, cara, a conclusão do Michael Sandel e um parêntese curioso também, né? Acho que, se não me engano, foi o primeiro curso aberto de Harvard que eles fizeram online. Acho que até hoje é um dos mais vendidos, né? Dentro e mais assistidos dentro das plataformas. E a conclusão final do autor é, de fato, com essa perspectiva de que o indivíduo precisa construir as virtudes e que a liberdade sem esse norte, ela por si só não seria suficiente para garantir ali, de fato, que as pessoas façam aquilo que é certo, né? Você concorda com ele, discorda? Então, ele se aproxima muito de uma lógica, assim, de meio termo, Sim. Né, em que ele bebe um pouco das três vertentes que ele apresenta, né? Ele não as apresenta à toa. Uhum. Então ele vai dizer primeiro que a justiça precisa ter um espectro de bem comum. E aí, o que vai ser bem comum, enfim, é outro debate, mas porque na medida em que eu preciso entender que eu estou fazendo o bem, Sim. que a justiça é algo que promova coisas boas, né? Mas, ao mesmo tempo, não basta só a lógica de que eu estou provendo algo bom. Eu também preciso respeitar certos os limites do indivíduo e desenvolver a virtude. Perfeito. Então é como se ele fizesse um mix dos três. Sim. Eu acho razoável, assim, porque a resposta vai depender muito da situação em análise. Sabe? Então, quando eu tenho esse tripé em que eu analiso o bem comum do utilitarismo, a lógica dos limites individuais e das virtudes, e submeto as situações a uma das três ou as três juntas, eu tendo a ter uma análise mais razoável, né, do que é justo e do que é injusto. Porque, por exemplo, se eu vou para um contexto de guerra, então um judeu se escondeu na minha casa, na Alemanha nazista, e os alemães bateram na porta e perguntaram, tem algum judeu aí? E eu falo, não tem. Eu estou fazendo certo ou errado? Bom, eu estou mentindo. Sim. A mentira, pela lógica da virtude, é um ato imoral. Mas esse ato imoral protege alguém que é vítima daquela situação. Então, assim, eu preciso analisar caso a caso. Não tem como. Eu estou mentindo e ali eu deveria mentir mesmo. Ou eu vou dizer, não, peraí, eu vou entregar as pessoas, mas pelo menos eu disse a verdade. Tá? Sim. Então, beira ao ridículo, sabe?
Então, acho que vai depender caso a caso. Por isso que ter um tripé mais razoável de análise permite que a gente erre menos na hora de conceituar. E eu acho que esse é um exercício muito legal, né? Porque as pessoas, quando não fazem essa análise prévia ou não são confrontadas com essas correntes, que é tudo isso que a gente acabou conversando aqui, vira realmente uma análise fanática, puramente subjetiva e fanática, né? Sim. Quando você começa, de fato, a traçar esses critérios, você começa a enxergar valores que são inegociáveis, virtudes que precisam ser desenvolvidas, e isso, de fato, ajuda a gente a tomar cada vez melhores decisões e aí, como um hábito, ir tentando fazer cada vez as escolhas mais corretas. Com certeza. Agora, eu digo assim, a liberdade é um metavalor, né? O que é isso? É o valor do qual originam todos os outros. Então, dentro desse tripé das escolhas do bem coletivo, da virtude e da liberdade, caso em algum momento esses pilares entrem em conflito, eu devo escolher a liberdade. Legal essa então, assim, visão. Eu posso ter vários critérios, mas quando eles são conflitantes, eu preciso saber qual que eu escolho. Tá? E eu preciso escolher a liberdade porque sem ela os outros dois não existem. Uhum. Não há virtude sem liberdade, porque virtude sem liberdade é imposição. E não há bem coletivo sem liberdade, porque bem coletivo sem liberdade é tirania. Então, assim, Legal. É como Tomás de Aquino dizia, nós devemos conciliar fé e razão. Mas no momento em que elas entrarem em conflito, você precisa saber qual você escolhe. Né? Por quê? Porque ambas andam juntos na maior parte do tempo. Mas quando não andarem, eu preciso saber qual é prioritária para mim. E nesses três, a liberdade é por ser um metavalor. Sem ela, não há nenhum dos outros dois. Muito legal isso. Me lembrou da metáfora do sapo na panela também, né? Que fala que se as pessoas começam a... Se você coloca um sapo na panela com água gelada e põe a água para ferver, o sapo vai morrer ali dentro cozinhando. Mas se você joga esse sapo numa panela de água quente, ele vai, do mesmo jeito que você jogou, ele vai pular fora. E essa metáfora é a metáfora para a limitação das liberdades, né? Porque se a gente de fato vê nossa liberdade aquecendo ali como a água todos os dias e perdendo um pouquinho, a gente vai chegar no momento que a gente não vai ter nem como lutar contra a perda dessa liberdade mais. E diferente seria jogar a gente num ambiente onde não tem liberdade nenhuma. Nossa primeira reação queria ser querer fugir dali, né? De fato. Não, com certeza. E assim, no século XX, o autoritarismo tinha mais cara de autoritarismo. Sim. Né? Então, o Hayek já falava isso, Tocqueville também, o povo vai perdendo a liberdade aos poucos, sempre em troca de alguma segurança. Tudo bem, em determinados contextos pode parecer mais palpável, em outros menos. Fato é que nenhum absurdo vem do dia para a noite, né? Eu gosto muito, que eu acho que é a situação mais didática, e aí, sem entrar no mérito de valor mesmo, eram sobre as quarentenas do período de pandemia. Se alguém chegasse para você em março de 2020 e dissesse, nós vamos ficar 2 anos fechados, você falaria, mas jamais. Não vamos aceitar isso, nunca. Mas de 15 em 15 dias é mais suave, né? Sim. Não são 2 anos, gente. São só mais 15 dias. Agora mais 10, agora mais 30. De novo, sem entrar no mérito do valor, pegue esse método e aplique para todos os outros. Né? Sim. Não, a gente não pode censurar as pessoas na internet, mas veja bem, só nesse período de eleição, a gente fala, não, beleza, a eleição acaba daqui a pouco. Sim. Né? E aí acontece que a eleição acaba e os mecanismos de controle continuam. Não existe nada mais permanente do que um projeto temporário do governo. Claro, né? Então, assim, acho que é sempre estar atento a esse tipo de situação, sabe? Eu posso olhar e falar assim, pô, eu cheguei no supermercado na pandemia e os caras botaram umas faixas assim nas prateleiras. Falaram, você não pode comprar isso aqui porque não é essencial. À primeira vista eu posso olhar, realmente, eu não preciso comprar uma air fryer agora, não preciso comprar uma taça de vinho, não preciso comprar um chinelo. Ok, mas deixa eu dar um passo atrás, né? Porque se eu concedo o poder de dizer o que pode ou não ser comprado, será que eu não estou atravessando uma linha que eu não deveria? Então, acho que é mais nesse sentido. Mas perceba como que ter essa reflexão hoje é uma coisa, em 2020 era outra. Né? Então, assim, é sempre no calor do momento, sempre haverá um calor para que decisões mais estranhas sejam tomadas. Sim. Né? E a partir daí é onde mora o risco mesmo. Cara, não, muito, muito bom. Acho que a gente passou bastante aí pelas temáticas do livro. Acho que o papo foi muito legal. De fato, ele é um livro que tem esse objetivo, ele mesmo fala, né, que é de provocar o debate entre essas correntes para que a gente consiga, de fato, criar esses critérios, que foi o fechamento aí da nossa conclusão de como que a gente analisa, de fato, as situações do dia a dia para pensar o que é justo e o que não é. Acho que é um livro muito legal, eu falei.
Eu li ele 4 vezes. As 2 primeiras vezes que eu li, eu fiquei completamente perdido. Acho que quando eu li no primeira vez no ensino médio, eu devia ter, sei lá, 14 anos de idade, 13 anos de idade, não entendi nada. Mas é um livro muito bom, cara. Acho que fica de indicação aí pra galera que tá acompanhando a gente sentar, pegar, dar uma lida nesse livro, buscar os cursos lá mesmo, se não quiser ler o livro Sim. do Michael Sandel a respeito, porque eu acho que traz reflexões muito boas ali nesse paralelo. O povo brasileiro, aí já em vias de conclusão, ele não é nem tão a favor da liberdade, assim, liberal, Sim. compreensão, né? Também não é virtuoso por definição. Assim, eu vejo que... como assim você está falando que o povo é imoral? Não, no sentido de entender a virtude como um conjunto de princípios, de meio termo, Sim. etc. E tal, né? Vejo a população mais no aspecto utilitarista emotivo, assim, emocional mesmo, né? Em que as pessoas sempre tomam os seus critérios e avaliam o mundo pelo espectro do impulso emocional e se aquilo vai ser bom ou não, se vai... tá bom. Legal. Se o propósito é nobre, né? É nobre, ele é bom, né? Vai ter gás de graça e tal. Não sai muito daí, sabe? Sim, sim. E é assim pra tudo. É assim pra tudo. Legal, é bom, isso faz bem para determinadas pessoas, também não me prejudica tanto e tal. Então, você vê que quando o critério de análise é sempre esse... É só o que se vê, né? É o que se vê, né? E não o que não se vê, né? Vai ficar sempre nessa superfície. E aí, para que qualquer decisão seja apoiada pelo povo, basta você criar um cenário de estamos fazendo bem para determinadas pessoas. Por isso que uma das coisas mais estranhas que aconteceram no Brasil, ao meu ver, foi em 2019 ser aprovada a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o contrário de tudo isso. Sim. Né? E as pessoas fizeram manifestação de rua a favor da reforma da Previdência. Isso é um negócio que você fala assim, não, isso não é Brasil, né? E claro, bebia-se ali de uma popularidade inicial do governo, aquela coisa, beleza. Mas assim, normalmente é o contrário. Não, como assim? Eu vou aposentar mais tarde e tal. Então aquilo ali foi um ponto fora da curva. As pessoas entendem, não, o país vai quebrar, isso não se sustenta, a gente precisa ter a nossa cota de sacrifício aqui, etc e tal. E é assim mesmo. Se você não tá bem nesse sistema, você que se capitaliza de outro jeito. Cara, isso não é Brasil, né? Porque o que é Brasil? Assim, não, nós somos contra. Veja lá, a Dona Maria, coitada e tal. Né? Então, assim, isso é mais Brasil. E aí eu acho que essa virada de chave, ela vem acontecendo aos poucos e tudo mais, sabe? As pessoas já têm um olhar um pouquinho mais crítico. Sim. Inclusive, eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas se beneficia desses programas e tal, muito mais por oportunismo do que por crenças. Com certeza. O cara não fala assim, você é o meu pai, salvou os pobres. Não, o cara fala assim, tem dinheiro ali, eu vou pegar. Vou pegar e tal. Um exemplo claro disso é que durante a pandemia... O auxílio emergencial. Auxílio, e era só você botar o seu CPF. Eu lembrei disso. Você ganhava dinheiro, cara. E o cara, ninguém virou e falou assim, nossa, Paulo Guedes, te amo, vou votar em você para sempre. Não, as pessoas falaram, tem dinheiro aqui, meu irmão, deixa eu pegar, sabe? Então acho que as pessoas enxergam também o governo não como essa dependência afetiva que às vezes as pessoas... o cara tá criando um cabresto. Não sei se é um cabresto mais. Já foi. Não sei se é mais. Sabe, eu rodo muito norte e nordeste, eu não vejo esse cabresto. Eu vejo as pessoas falando assim, meu irmão, tá chovendo aqui, é aqui que eu fico. No dia que tiver chovendo mais do outro lado, eu vou pra lá. Mas não é um cabresto do tipo assim, esse cara me salvou e tal. Sim. Não vejo mais assim, sabe? Legal. Então acho que é um começo de mudança. Na hora que a gente sair dessa necessidade de primeiro plano, em que eu preciso vender almoço, comprar janta, as pessoas começam a se ocupar com coisas mais complexas. Sim. E assim é que a coisa vai mudando. Por isso que não há desenvolvimento intelectual sem desenvolvimento econômico. Né? Sim. Uma coisa vem antes da outra. E acho que essa lógica de justiça, essa compreensão da virtude, ela só vai vir com um crescimento econômico. Isso leva tempo, mas está no caminho. Legal. Cara, muito, muito, muito bom. Acho que a gente encerra aqui o bate-papo sobre o livro. Acho que foi extremamente proveitoso. Eu aprendi muito. Se você quiser deixar um recado final aí pra galera, dá um... Eu vou com um recado final muito do sentido de como tomar... Coach do livro, né? Como fazer o que é certo, né? Coisa certa. Como tomar boas decisões, né? E entendo que, assim, um bom critério ainda está no imperativo categórico de Kant, que por mais polêmico que possa ser,
Para Kant, eu devo fazer aquilo que eu pretenderia que se tornasse um princípio universal. Legal. E é categórico, Sim. porque para ele não há exceção. Então, viva de tal maneira a desejar que os princípios que regem o teu comportamento poderiam reger o comportamento de todas as pessoas do mundo. São os princípios, não são os atos. Não é fazer o que eu gostaria que fizesse comigo, não é isso. É o princípio que rege o meu comportamento, poderia reger o comportamento de todas as pessoas do mundo. Quando eu vou para essa lógica, os princípios não são relativos. Sim. Se eu aplico a totalidade, fica muito claro perceber o que é bom e o que é ruim. O que é bom é aquilo que as pessoas replicam e não ferem os outros, não fere o direito terceiro, etc. e tal. O que é ruim é o que as pessoas replicam e gera-se caos, etc. Então, acho que essa é uma boa ideia, assim. Poxa, como fazer para agir bem? Bom, o princípio que está por trás do meu comportamento é replicável para todas as pessoas do mundo? Mas então faça sem medo. Provavelmente você não vai estar fazendo algo muito ruim. Sim. A chance, podem ter exceções, no caso aqui ou ali, tá bom. Mas muito provavelmente na nossa ação cotidiana nós não vamos errar ou não vamos errar tanto, né? Porque eu vou estar mais próximo daquilo que é bom. Cara, bacana, cara, sensacional, sensacional. A gente fica por aqui. Os episódios do Vida Intelectual saem quinzenalmente às terças-feiras no Spotify e no YouTube do BRM Podcasts. Não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais para acompanhar mais debates como esses. E até a próxima. Valeu!